Meus amigos, o que tá acontecendo com as ações da Boa Safra, a famosa Soja 3? No momento que eu gravo esse vídeo aqui, as ações dela já estão caindo mais de 15%, sabe-se lá quanto elas vão estar caindo no momento que vocês estiverem assistindo, e tudo isso porque saiu um resultado do terceiro trimestre de 2025 mostrando os números dela nesse período, e esse resultado não agradou tanto assim os investidores. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês o que fez a ação dela cair 15% somente hoje, qual é a tese de investimentos de Boa Safra, Soja 3, que é extremamente importante para você entender o que está acontecendo, e por último, porque eu acredito que esse problema vai continuar persistindo pelo menos pelos próximos meses. E aí, só para deixar claro, eu não tenho ações da Soja 3 na minha carteira, a gente não recomenda ações da Soja 3 para os nossos clientes, e a sorte é que a gente analisa a Soja 3, assim como a gente analisa várias outras ações aqui na Varus que a gente não recomenda para os nossos clientes, que é pelo simples objetivo de, em momentos como esse, a gente está preparado para olhar para aquela ação que caiu 15% e já entender o modelo de negócios dela e poder dizer, beleza, vamos analisá-la aqui rápido, ver se o valuation agora está batendo e se vale a pena comprar ela a esse preço. A gente, como vocês sabem, é muito adepto da filosofia de que tudo tem um preço. Então, dependendo do quanto cair, pode ser que vale a pena comprar, mas ainda assim a gente gosta também de se livrar de problemas que são muito grandes que fogem do nosso controle. Feito esse aviso de extrema importância, vamos para o que interessa. Primeiro de tudo, o que fez a ação cair 15% hoje, uma queda que é muito alta, principalmente com uma ação como essa. O que vocês estão vendo aqui é uma tela do Bloomberg que ela mostra qual foi o resultado da empresa e qual era o resultado que os investidores esperavam. Eu sei que tá tudo aqui em inglês, talvez vocês não entendam essa gororoba de letrinhas que tem aqui, mas eu vou traduzir para vocês, fique tranquilo. A primeira coisa que eu gosto de olhar aqui é a receita da empresa. Como você pode ver aqui, a receita dela que era esperada era de R$1 bilhão. No entanto, ela veio em 1,12 bilhões de reais, ou seja, 1.126 milhões de reais. Ou seja, bateu as expectativas, superou as expectativas. E aí você vai me perguntar, Leandro, se a receita superou as expectativas, por que ainda assim a ação desabou? Bom, é fácil responder isso também, basta a gente olhar para as outras coisas que tem aqui. Por exemplo, você vai ver que o lucro da empresa ele veio muito menor do que os investidores esperavam. Eles esperavam um lucro que era de 86 milhões de reais e o lucro veio em 34 milhões de reais, 60% abaixo da expectativa. O EBITDA, a mesma coisa, ele veio 12% abaixo da expectativa. Ou seja, quando a gente olha para o que realmente interessa, que é o quanto está sobrando dinheiro para a empresa, aí ela está decepcionando muitas expectativas dos investidores. E junto a isso, ainda vem o fato de que muitos deles esperavam que a ação tivesse barata. Você consegue olhar aqui que a quantidade de analistas recomendando a compra das ações do Boa Safra era de 87%, ou seja, tinha muita gente com uma expectativa alta. E de acordo com os analistas, o Boa Safra ele deveria valer algo em torno de R$15. Nesse momento que eu estou gravando aqui para vocês, depois dessa queda, ela está sendo cotada a 9 e pouquinho, então ela está bem abaixo desse target deles, que é o quanto eles achavam que a ação deveria valer. E a verdade é que eu poderia passar mais meia hora aqui explicando tudo o que aconteceu no resultado, abrir o demonstrativo, mostrar lá qual foi a receita, lucro e tal. Mas a verdade é que realmente o importante é isso aqui que você está vendo. No entanto, muito mais importante que isso é você entender qual é a tese de investimentos do Boa Safra. Porque se você não entender qual é a tese de investimentos do Boa Safra, você não vai entender por que esse resultado foi extremamente importante para as expectativas dos investidores sobre para onde a empresa está indo. Por isso, deixa eu explicar para você rápida, mas profundamente como Boa Safra ganha dinheiro e qual é o modelo de negócios dele. Bom, primeiro, o que faz essa tal de Boa Safra, essa Soja 3? Ela é a maior produtora de sementes do Brasil. Quando o agricultor compra uma terra e decide que ele vai começar a plantar lá, ele precisa de três coisas. Ele precisa de fertilizante, ele precisa de defensivos para conseguir se defender das pragas que vão atacar aquela lavoura, e ele precisa de semente, porque sem semente ele não vai conseguir plantar nada. E é justamente aí que entra a Boa Safra. A Boa Safra ela é a maior produtora de sementes de soja de todo o Brasil. Ela foi criada em 2009, só que ela tem uma história que vem ali desde a década de 80, quando o pai dos atuais controladores já estava nesse meio, e essa venda das sementes de soja hoje representa 70% de toda a receita bruta da Soja 3. Se a gente for somar isso com grão, aí passa para 90%. E aí já vem um ponto muito importante para você entender um pouco do modelo de negócio e o que está afetando a Soja 3, que é essa diferença entre semente e grão. Muita gente pode ter na cabeça a impressão de que não faz sentido você comprar semente de uma empresa especializada nisso se você pode simplesmente comprar uma vez, plantar, depois pegar aquela soja ali e replantar ela infinitamente. Isso é um imaginário de quem não está trabalhando com a terra. Você não pode fazer isso, não só por uma questão de negócios, não seria nem um pouco produtivo você fazer isso, porque a semente é muito menos produtiva, porque a chance da semente conseguir germinar é muito menor, mas também não é permitido pela própria lei brasileira que isso seja feito. Para você poder vender sementes aqui no Brasil, você tem que ser registrado na Renascem,
que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Você não pode simplesmente pegar a sua soja ali e decidir que você vai vender para outros agricultores. Além disso, a lei exige que a semente ela tenha um germínio de pelo menos 80%. Ou seja, se você plantar 100 sementes, pelo menos 80 delas tem que dar alguma coisa. Inclusive, eu posso mostrar para vocês que a taxa de germinação da Boa Safra ela é extremamente alta. A cada 100 sementes que você plantar dela, 95 vão acabar virando alguma coisa, vai dar uma plantinha ali. Só que aí você vai me perguntar, beleza, Leandro, isso é a semente. Qual a diferença agora para o grão? O grão é justamente aquela soja que você colhe de qualquer jeito e você usa ela para transformar em farelo de soja, para transformar em óleo de soja, enfim, para vender a soja para fins alimentares. Não é exatamente uma semente que você vai tirar dali. Só que aí, como você já vai entender, a Boa Safra, apesar de ser uma empresa de semente, com foco exclusivo em vender semente, ainda assim ela acaba tendo que vender grãos. Por isso que eu estou mostrando para vocês que a venda da semente, ela representa 70% da receita, e aí quando a gente soma a venda de grãos, isso já passa de 90%. E o restante é um bocadinho que está em outras coisas. Mas beleza, como é que funciona de fato o modelo de negócio da soja 3? Ao contrário do que muita gente pode imaginar, não é ela que fabrica a semente. Como assim fabrica a semente? Eu gosto de imaginar a soja 3 como se fosse um agente autônomo do mundo do agronegócio. Por quê? Porque o agente autônomo, ele não cria o produto que você está investindo. Ele não cria o título de Tesouro Direto, ele não cria a ação, ele não cria o fundo de investimento, ele não cria debênture, ele não cria nada. Ele é um intermediário. E a soja 3 também é um intermediário. Por quê? Porque ela não cria a primeira semente, que é aquela semente geneticamente modificada para estar resistente a vários fungos, várias bactérias, várias pragas diferentes, várias intempéries do tempo. Essa semente, na verdade, ela é criada por outras empresas, como, por exemplo, a GDM, a Bayer, a Syngenta, enfim, várias outras empresas que são focadas exclusivamente nisso, em criar uma super semente que aí sim é vendida para uma empresa como a Boa Safra, a soja 3, e a Boa Safra faz o quê? Ela pega essa sementinha e transforma em várias outras sementes diferentes. Só que ela não faz isso comprando terras, plantando essa sementinha e colhendo várias outras sementes diferentes a partir daquela semente inicial. Isso porque, como eu falei para você, ela é um intermediário. O que ela faz na prática é, ela vai para um produtor que é amigo dela ali, um produtor parceiro dela, que é nada mais é do que um agricultor que tem terras, e ela fala o seguinte, planta essa sementinha na sua terra, quando isso tudo aí começar a dar outra semente, eu vou lá e compro essa semente de você. E isso é muito legal porque faz com que a Boa Safra possa ter um modelo asset light. O que é um modelo asset light? É um modelo que não requer tanto dinheiro assim para ser colocado de pé. Por que não requer tanto dinheiro? Porque ela não tem que comprar as terras, ela usa a terra dos outros. E aí ela funciona realmente como intermediário entre a empresa que vende a semente inicial, os agricultores que são parceiros que vão plantar essa semente e produzir, e os agricultores que vão comprar essa semente da Boa Safra para plantar a soja que de fato vai ser direcionada ao consumo, ao farelo de soja, ao óleo de soja e assim por diante. Então, a primeira etapa do processo dela é justamente a compra dessa semente matriz. E aí, quando ela faz essa compra, ela paga um valor fixo para a empresa que está vendendo e ela paga também o royalty, que fica mais ou menos em torno de 20% de toda a receita dela. Então, você vai ver que sai bastante coisa ali na receita bruta por conta desses royalties que são pagos. Beleza. O segundo passo é dar essa semente para os agricultores para eles plantarem lá. E aí, depois que elas são colhidas, é feito um laudo de avaliação e aí ela tem a opção de comprar as que passam ali no rigor desse laudo, justamente para evitar que ela saia comprando semente que não foram tão bem plantadas assim, né? Você não queria um passivo enorme, uma dívida enorme. Ela tem que necessariamente comprar as sementes dos agricultores, sejam elas sementes boas ou sementes ruins, que ela nem sequer conseguiria vender no final. Então, para evitar isso, ela tem essa opção de poder comprar ou não. E aí, uma vez que ela compra essas sementes vão para um armazenamento. Nesse armazenamento, ela tem duas opções. Ela pode ficar numa câmara fria ou ela pode ir para o que é chamado de tratamento de sementes industrial, ou TSI. O que é o TSI? É uma forma de você turbinar ainda mais essa semente. É como se fosse a gasolina aditivada. Ele coloca algumas coisas ali nas sementes, alguns processos químicos, passa por um processo também de máquinas que são mais especializadas, justamente para garantir que essa semente vai ser ainda melhor do que as outras. E aí, uma vez que ele esteja nesse armazenamento, ele pode ficar lá por 6 meses. Essa é uma informação que pode parecer só um detalhezinho, mas ela é extremamente importante. Ela pode ficar lá por 6 meses, elas ficam armazenadas nessas big bags que você está vendo aí na foto. E aí, se as sementes passarem de 6 meses armazenadas nessas big bags e não forem vendidas, aí elas têm que ser vendidas como grão. Entendeu por que eu falei para você que por mais que o negócio do Boa Safra seja de vendas de semente, ainda assim ela acaba tendo que vender grão? Porque se a semente fica lá muito tempo e ela não consegue vender essa semente, ela acaba tendo que vender como grão. É melhor do que ela jogar fora. Só que tem uma desvantagem tremenda, que é o grão, ele tem uma margem muito menor, naturalmente, né? Se for comprar uma semente para você plantar, você vai pagar muito mais caro do que se você for comprar só soja final. Então isso para ela não é bom, é só uma forma dela não jogar aquilo fora.
Ela vai lá e vende como grão. E aí, aqui tem um gráfico que eu considero sensacional, que a gente chama de raio-x. Ele mostra aqui a DRE da empresa. O que é a DRE? É demonstração de resultado do exercício. Se você não conhece DRE ainda, aconselho que você clique aqui no link que está aqui embaixo e se inscreva no VZA, que é o Valuation do Zero Avançado, que é o meu curso, onde eu explico tudo sobre contabilidade, análise de demonstrativos financeiros, M&A, valuation e várias outras coisas que você vai me ver usando aqui no canal para fazer todas as análises para você. Além disso, esse gráfico aqui, ele também está em todos os nossos relatórios das nossas carteiras recomendadas de todas as ações que a gente analisa. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link da nossa carteira essencial, que diferente da Boa Safra, ela está rendendo mais de 30% esse ano, justamente porque a gente tem esse cuidado muito grande na hora de fazer o processo de análise para encontrar ações que estejam desvalorizadas, ações que sejam mais seguras, que tenham potencial de fazer você ganhar dinheiro muito mais alto. Isso tem funcionado muito bem. Desde o início, ela tem uma rentabilidade de mais de 40%, só nesse ano, mais de 30%, com várias ações aí que renderam mais de 100%. Você pode ver, por exemplo, Movida, CIA, enfim, tem várias ações diferentes. Mas enfim, link tá aqui embaixo, clica lá e para de ficar caindo em análise de internet, porque essa altura do campeonato 2025 isso não tem mais cabimento. Mas vamos lá, como que é dividida a receita da soja 3? Primeiro passo aqui, semente de soja, isso corresponde a 70%, que é justamente o business principal dela, o negócio principal, que é a venda de semente. Segundo, venda de soja em grãos. É aquilo que restou porque ficou lá por mais de 6 meses, ela não tem outra opção a não ser jogar fora ou vender como grão. Então ela vende como grão, isso representa 18,5% da receita total dela. E aí vem os penduricalhos ali, que é semente de milho, ela adquiriu uma empresa para fazer isso, a gente vai comentar mais para frente, e também tem outras culturas ali, ou seja, outras coisas que ela tá plantando, feijão, blá, 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 enfim, várias outras culturas que tem aí no meio, que isso dá 9% da receita. Isso aqui é receita bruta, e aí saem algumas deduções, que são impostos, mas sai bem pouco porque ela tem alguns incentivos. O restante vira receita líquida, então tem 1,8 bilhão de receita líquida, e aí dessa receita líquida sai um custo operacional muito grande, justamente porque tem que pagar royalty, ela tem que comprar a semente, ela tem que comprar do produtor depois. Então isso tudo aqui sai nesses custos operacionais dela, seria o CMV dela. E aí o que sobra de lucro bruto desse 1,8 bilhão, quase 2 bilhões que ela faturou, são só 224 milhões, ou seja, uma margem bruta de 12%, não é muita coisa. E aí, enfim, chega aqui num lucro líquido de 9%. Então o lucro dela é muito baixo, apesar dela ter uma receita muito alta, o lucro dela é só de 160 milhões de reais, uma margem razoavelmente bem apertada, e a gente vai ver o porquê disso também. Mas vamos lá, agora que você entende o modelo de negócio da Boa Safra, a gente pode partir para o que realmente interessa, que é o que está acontecendo e o que fez com que as ações caíssem 15%. Bom, eu gosto de fazer essa análise sempre começando da primeira etapa, que é a receita bruta ou a receita líquida, dependendo da empresa que você está analisando. E o que a gente observa aqui é que a receita estava crescendo bastante até 2023. No entanto, ela caiu em 2024. E aí eu gosto de criar algumas hipóteses para depois testar se elas se comprovam ou não. E aqui eu tracei 3 hipóteses diferentes para tentar responder por que a receita caiu. A primeira hipótese é, ela poderia ter vendido menos sementes dessas sementes mais caras, que são essas que passam por esse tratamento de sementes industrial. Como essas sementes são mais caras, se ela vendesse menos delas, naturalmente a receita dela ia cair também. Concorda comigo? Tô falando nenhuma bizarrice aqui. A segunda hipótese é que o preço das sementes normais tenha caído. Porque pode ser que a quantidade de sementes que ela está vendendo que são caras tenha continuado exatamente igual ou tenha até crescido. Mas o preço das outras sementes, que representam um percentual muito maior das sementes vendidas, eles tenham caído por algum motivo. A gente sabe que o preço da soja ele está muito baixo atualmente e isso pode dificultar ali para os agricultores pagarem muito caro numa semente que eles vão ter que plantar. Estão descapitalizados por conta disso. Então essa é uma outra hipótese que a gente vai testar. E a terceira hipótese é que as sementes tenham encalhado. Como assim encalhado, Leandro? Pode ser que ela tenha comprado muitas sementes dos produtores parceiros, colocado lá para armazenar e essa semente não tenham vendido. E aí, naturalmente, ela vai ter que vender mais grãos, que tem uma margem menor e vão fazer com que a receita caia também, porque o preço do grão é menor. Bom, vamos ver se a primeira hipótese para de pé, que é a hipótese dela ter vendido menos sementes caras, ou seja, aquelas que passaram pelo tratamento de sementes industrial. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo, ele mostra a participação de sementes tratadas no total de sementes que foram vendidas. Então, você consegue ver que em 2018, 6% do total de sementes que ela vendia tinham passado por esse tratamento. Agora, 37% passaram e esse número foi crescente em praticamente todos, na verdade, todos os anos, né? 2019 para 2020 também foi crescente. Então, ele aumentou todos os anos. Ou seja, essa hipótese, ela cai por terra. Não faz sentido a gente argumentar que ela está vendendo menos sementes caras e que é isso que está fazendo a receita dela cair. A segunda hipótese é que o preço das sementes normais tenha caído. E aí, a gente pode testar isso olhando para o preço médio das sementes de soja. E a gente vê que, de fato, esse preço caiu. Ele caiu justamente pelo que eu te expliquei. Os produtores eles estão descapitalizados porque o preço das sojas que eles vendem caiu e aí, naturalmente, eles não têm dinheiro para pagar mais caro numa soja para começar o processo todo novamente. Ou seja, segunda hipótese está validada. De fato, o preço das sementes normais caiu e isso contribuiu para uma queda da receita bruta. Terceiro, será que as sementes encalharam lá dentro e ela teve que vender mais grãos? A gente pode responder isso olhando para alguns gráficos.
O primeiro deles é o da venda de sementes de soja. Como você pode ver, de 2023 para 2024, a venda de sementes de soja como um todo caiu. Então, de acordo com esse gráfico, faz sentido argumentar que as sementes estão encalhando lá dentro. E aqui, a gente nem poderia levantar o contraponto de que ela está vendendo menos sementes daquelas que passam por transformação, passam por tratamento, porque não é o caso aqui. A gente acabou de ver que ela está vendendo mais sementes que passam por tratamento, ou pelo menos o percentual do total é maior e está crescendo ao longo dos anos. Então, necessariamente, a gente conclui com esse gráfico de que a venda de sementes dela está caindo. E, mais uma vez, a explicação disso aqui reside no fato de que os clientes dela estão bastante prejudicados. O preço da soja caiu bastante, então é natural que se seus clientes estão prejudicados, você fique prejudicado também. Uma outra forma da gente ver isso é pela utilização da capacidade de beneficiamento. Ou seja, ela tem umas unidades de beneficiamento de semente, que ela chama de UBS, e essas unidades de beneficiamento de semente, elas têm uma capacidade de beneficiar tantas sementes. O que a gente vê aí é que o quanto ela está conseguindo vender dessas sementes que são beneficiadas está caindo bastante ao longo dos anos. De 2020 para 2021 caiu de 92% para 80% e agora, em 2024, caiu para 67%, o que é um valor muito baixo. E a prova final de que as sementes realmente estão encalhando ali nas unidades de beneficiamento é o fato de que, se a gente olhar para a participação da semente de soja sendo vendida na receita bruta total, a gente vai perceber que ela caiu de 2023 para 2024 e também de 2024 para esses 9 primeiros meses de 2025. E só para deixar isso mais claro ainda para vocês, esse gráfico ele mostra o quanto da receita dela está vindo da venda de semente. Se o percentual da receita que está vindo da venda de semente está caindo ano após ano, não interessa o que está acontecendo com a receita, ela necessariamente está vendendo mais grãos, porque a gente está falando de percentual, da fatia que está vindo da venda de semente. Então isso aqui é a conclusão final de que realmente as sementes estão encalhando lá dentro porque ela não está conseguindo vender essa semente para os agricultores. E essa talvez tenha sido a principal razão pela queda de 15% que aconteceu hoje. E para você entender por que eu estou falando isso, você precisa entender esse gráfico aqui. O Boa Safra, ele tem uma peculiaridade que é muito interessante. A soja aqui no Brasil, ela é plantada de setembro até novembro e colhida entre janeiro e abril. Depende da localidade, algumas datas vão ser um pouco diferentes, mas fica mais ou menos no same. E aí, pensa comigo, quando é que o cliente do Boa Safra vai comprar as sementes dela? É no segundo semestre do ano, correto? Porque é justamente aí que ele vai começar a plantar essa semente, não tem por que ele comprar antes disso. Ao mesmo tempo, no primeiro semestre, que é de janeiro até abril, não tem por que nenhum deles comprar semente. Isso faz com que haja uma sazonalidade gigantesca na receita do Boa Safra. Essa receita, ela se materializa, ou seja, ela consegue entrar dinheiro mesmo, as vendas são feitas, no segundo semestre do ano. No primeiro semestre do ano, ela não faz vendas praticamente. Só que, ao mesmo tempo, no primeiro semestre do ano, os agricultores começam a fazer os pedidos. E é justamente isso que você está vendo nesse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra a carteira de pedidos da Boa Safra. E aí a gente divide essa carteira de pedidos entre trimestres. Você pode ver que no primeiro e no segundo trimestre, que são essas barrinhas que estão em verde aí, é onde rola a maior quantidade de pedidos. O quarto trimestre praticamente nem rola, né? Nem está aparecendo aqui no gráfico, com exceção dos anos de 2023 e 2024. Que, mais uma vez, tem uma lógica. Acabei de explicar, os produtores só vão comprar isso no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, eles só vão fazer o pedido, e aí no segundo semestre, eles concretizam esse pedido, né? Eles pagam por ele. E isso aqui é de extrema importância, porque a carteira de pedidos, ela acaba gerando uma expectativa nos investidores. Como assim, Leandro? Como assim ele gera uma expectativa nos investidores? Pensa comigo. Se no primeiro e no segundo trimestre, ou seja, no primeiro semestre do ano como um todo, a empresa mostra lá que tem uma carteira de pedidos gigantesca, o que os investidores vão pensar? Bom, se historicamente 90% desses pedidos acabam sendo convertidos, ou seja, 90% das pessoas que fizeram o pedido de fato compram as sementes, então ela vai ter uma receita de tanto no segundo semestre, que é quando essa venda se concretiza. Só que a conversão dos pedidos nesse terceiro trimestre de 2025 ficou em 68%. Para você ter ideia, historicamente essa conversão era de mais de 90%. Eu estou esperando o pessoal do RI deles me passar esses dados para eu compilar um gráfico e colocar aqui para vocês. Então talvez o vídeo que vocês estejam assistindo já esteja com esse gráfico mostrando a comparação desse percentual de conversão ao longo dos anos. Mas se não tiver, é porque eles não passaram a tempo e eu decidi subir o vídeo mesmo assim. E isso explica muito bem por que a ação caiu. Porque apesar dela ter tido uma quantidade de pedidos muito grande, esses pedidos eles não foram convertidos, ou seja, a venda de fato não foi feita. E aí fica uma dúvida tremenda se ela vai conseguir converter o restante desses pedidos no quarto trimestre de 2025. O que, só para lembrar mais uma vez, é difícil que aconteça porque boa parte dos agricultores começa a plantar no terceiro trimestre, não no quarto trimestre do ano. Então com isso, a gente consegue responder por que a receita caiu e também por que a ação desabou 15% num único dia com a divulgação desses resultados. Basicamente, duas coisas.
coisas. O preço da semente normal está caindo e as sementes que ela está conseguindo beneficiar, né, que é o trabalho dela, essas sementes estão ficando encalhadas lá e ela está tendo que vender como grão, o que tem uma margem ínfima, isso quando ela consegue vender acima do custo que ela teve. Ou seja, ela acaba tendo prejuízo, ela só atenua esse prejuízo em muitas das vendas que ela faz de grãos. Só que, como eu sempre digo, tudo tem preço. E se as coisas forem mudar daqui para frente, talvez valha a pena a gente investir nas ações da Boa Safra. A pergunta é isso que eu acredito que vai acontecer? Bom, eu nem entrei muito a fundo em preço aqui, porque normalmente antes de ir para a parte de valuation, eu faço a parte qualitativa. Normalmente não, né? Eu sempre faço a parte qualitativa. Acho que não tem nem como fazer o valuation sem fazer a parte quantitativa, né? Não é só você cuspir número na planilha. Mas bom, o fato é que eu acredito que esse problema vai persistir pelo menos pelos próximos meses aí do ano de 2026. E o motivo está no plano de consolidar o setor que a Boa Safra tem. Para quem não acompanha o case do Boa Safra desde o início, eles fizeram um IPO ali em 2021 e com isso eles arrecadaram 460 milhões de reais, 100% primário, ou seja, todo esse dinheiro foi para o caixa da empresa. Isso, por sinal, eu comento sempre no curso de valores do zero avançado, é de extrema importância, que se os controladores estão colocando dinheiro no bolso e é uma quantia relevante, você tem que ficar atento, porque muito provavelmente eles estão querendo desovar a ação ali no IPO em você e não arrecadar dinheiro para investir no negócio. Ou seja, a confiança deles no negócio não está tão alta assim, porque quando a confiança é alta, você não quer vender suas ações. Em seguida, em 2022, eles criaram um fiagro para conseguir um fund, ou seja, para conseguir dinheiro de uma forma um pouco mais barata. Esse fiagro é os Neg 11. E em 2023 eles fizeram um follow-on, ou seja, como se fosse um novo IPO, né? Eles emitiram mais ações e venderam na bolsa para arrecadar mais 300 milhões de reais, mais uma vez 100% primário, ou seja, 100% desse dinheiro indo para o caixa. A pergunta é, por que eles fizeram isso? O que eles fizeram com esses quase 1 bilhão que eles arrecadaram em todas essas etapas? A resposta é, eles tentaram consolidar o setor. Esse setor de empresas que vendem semente para agricultores plantarem no Brasil, ele é bastante fragmentado. Se você olhar para os Estados Unidos, nos Estados Unidos a maior sementeira, que é o nome desse tipo de empresa, ela tem 37% de market share. Só que no Brasil, se você pegar as 10 maiores, elas vão ter 32%, ou seja, as 10 maiores juntas não têm o market share, fatia de mercado, da maior empresa dos Estados Unidos. E lembrando, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, sendo que os Estados Unidos é o segundo maior produtor de soja do mundo. Então a gente não está nem falando assim, os Estados Unidos é uma economia extremamente mais desenvolvida, então faz sentido lá ser mais consolidado. Não, nesse quesito a gente vence os Estados Unidos. E aí a estratégia deles para conseguir consolidar o setor era fazer um M&A por ano, ou seja, adquirir uma empresa por ano. Eles fizeram isso em 2022, eles compraram 2/3 da Best Way Seeds, pagaram 35 milhões por isso, e a Best Way Seeds é uma empresa igual a ele, só que faz semente de milho, o que é legal porque como tem essa sazonalidade muito grande na soja, o milho acaba compensando, né? O milho tem mais de uma safra, enfim, isso ajuda bastante e atenua um pouco essa sazonalidade. Em 2023, eles compraram 45% da soja, que também faz semente de soja, mas faz milho, faz sorgo e fica no Tocantins. E aí, com isso, eles conseguiram, de fato, aumentar o market share deles desde quando foi feito o IPO, em 2021, até 2023. Saiu de 6% para 8% do mercado total. Muito legal, você está conseguindo cumprir sua tese. E o mais legal de tudo é que se você abrir o mapa do Brasil e olhar qual é o market share da Boa Safra em cada estado e olhar também qual é a produção de soja em cada estado, você vai ver que ela ainda tem muito espaço para crescer. Por quê? Porque o market share dela no Mato Grosso, que é o principal produtor de soja do Brasil, ele não é tão grande assim. Ele é maior ali em Goiânia, ele é maior em Minas, ele é maior no Tocantins, mas ele não é tão grande assim no Mato Grosso. Então ela tem espaço para continuar aumentando esse market share. Só que aí vem um grande problema, que é o custo da consolidação. A consolidação ela tem 3 custos. O primeiro é, você vai ter que fazer mais investimento, e aí só para deixar claro aqui, quando eu tô falando de custo e investimento, eu não tô usando termos contábeis, né? Tem mais gastos para fazer uma consolidação. Você vai ter que investir mais, porque você vai ter que abrir novas unidades de beneficiamento de sementes, por mais que ela não tenha que comprar terras, tem esse modelo, ela tem que fazer isso, e essa unidade de beneficiamento de sementes, ela não pode simplesmente usar a que ela já tem, porque ela tem que estar a 150 quilômetros no máximo do produtor rural que é parceiro dela, porque senão a semente estraga no meio do caminho. O segundo é que ela tem que derrubar os preços dela, porque ela está entrando num novo mercado, e aí para conseguir competir com as empresas que estão lá, ela tem que jogar o preço para baixo. E o terceiro é que o prazo de pagamento que ela tem que dar para esses novos clientes dela também tem que ser melhor do que os das outras empresas. E o que eu estou falando de prazo de pagamento aqui? É o tempo que os clientes têm para pagar pelas sementes que eles compraram. E a consequência disso é que a gente vê 3 coisas. O primeiro é o investimento dela disparando de 2021, 2022 e 2023, ele fica extremamente alto. Em 2024 ele reduz um pouco, em 2025 ele já reduziu bastante. E aí você pode ver que aqui a gente está levando
levando em consideração o CAPEX, que é o quanto ela tem que investir em imobilizado, unidade de beneficiamento, assim por diante, e o quanto ela gastou também com M&A. Então esse investimento ele tem que aumentar bastante. O segundo ponto é que ela teve que reduzir o preço. Então o preço médio da venda de semente de soja também caiu bastante de 2023 para 2024. E por último, o prazo médio de recebimento, ou seja, quanto tempo ela demora para receber o dinheiro dos clientes, também aumentou bastante. Ele deu um salto de 2023 para 2024. Isso faz com que o ciclo de caixa, que é o tempo que leva entre ela despender dinheiro para comprar semente, para comprar do produtor, e o momento em que ela recebe o dinheiro da venda que ela fez, esse ciclo de caixa, ele saltou também. Ele era por volta ali de 70 dias, agora ele já está acima de 100 dias. Isso é péssimo para a empresa, porque isso aqui significa que ela vai ter que empregar mais capital de giro, e capital de giro é dinheiro que ela tem que deixar parado, captado ali, para conseguir empregar nisso. Só que o custo de dinheiro hoje está extremamente elevado porque a taxa Selic está em 15%. Então isso é muito ruim para a empresa. Uma consequência direta disso é que a margem EBIT dela, por exemplo, está caindo. Por quê? Porque se ela está tendo que oferecer preços menores para angariar mais clientes, a margem dela vai ser menor também. E para piorar tudo isso, como ela teve que expandir a capacidade dela de fazer beneficiamento das sementes, mas não está conseguindo vender essa semente, está tendo que vender como grãos, isso faz com que a utilização da capacidade dela caia bastante, caiu de 82% para 67%, e naturalmente isso também faz com que a margem EBIT caia, porque o grão tem uma margem que quando não é negativa ela é muito baixa. E talvez a pior consequência disso tudo é que quando a gente vai olhar para o fluxo de caixa operacional, o que a gente vê é que não está entrando dinheiro para a empresa. Por que não está entrando dinheiro para a empresa? Mais uma vez, as margens dela estão sendo comprimidas pelo fato dela ter expandido a capacidade, mas não está conseguindo vender como semente, pelo fato dela estar reduzindo os preços para angariar novos clientes e pelo fato dela estar dando mais prazo para os clientes pagarem para conseguir angariar eles também. E esse prazo maior faz com que o dinheiro não entre em caixa. Então a gente vê uma redução do fluxo de caixa operacional dela. Isso tudo, por sua vez, culmina no ROIC, que é o retorno que a empresa tem sobre o dinheiro que foi investido nela, tenha caído de 37% no ápice ali em 2020 para 6%. 6% é um valor muito baixo. Para você ter ideia, deveria ser maior de 20%, 25% para a empresa hoje ser uma ótima empresa. Se ela não tivesse isso, pelo menos a gente teria que conseguir vislumbrar um cenário em que essa situação mudaria, em que ela conseguiria aumentar esse ROIC. E hoje, particularmente, eu não consigo sequer vislumbrar isso. Por que eu não consigo? Basta a gente voltar aqui para o gráfico de market share. A tese toda da empresa é de que ela vai ganhar mais market share. Então ela está investindo, ela está abaixando o preço, ela está praticamente queimando caixa, tudo isso para conseguir ganhar market share. Só que quando a gente olha a evolução do market share de 2023 para 2024, a gente percebe que ela não ganhou market share. Então, o que ela está fazendo exatamente? Ela está queimando dinheiro à toa? É claro, isso pode se reverter em 2025, pode se reverter em 2026, mas isso pelo menos liga um sinal de atenção para a gente que analisa a fundo a empresa. E talvez seja melhor a gente ficar de fora por conta disso. Bom, essa foi a análise completa de Soja 3 e Boa Safra. Se você gostou, não esquece, eu deixei o link aqui da nossa carteira essencial que está rendendo mais de 30% esse ano, justamente para você não acabar caindo em rascadas como essa. E também deixei o link do VZA, que é o meu curso de Valuation Zero avançado, onde eu ensino tudo isso que eu te mostrei aqui. Como que é feita essa análise, como que você entende esses números, onde que você pega esses números, absolutamente tudo que eu sei tá dentro desse curso. Ele tá fechado, mas você pode se inscrever na lista de espera. E se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece, deixa um comentário aqui, curte e se inscreve no canal, porque ajuda muita gente a ganhar mais visibilidade.